Sério, eu quero que você se apresente, cara. Você Então, faça as honras. o Petrucci aí eu conheço desde 2008, que acho que o meu primeiro carro foi um Escort. Comprei, né? Peguei do leilão que meu pai tinha comprado, levei para casa e ficou comigo. Aí fiquei 2 anos com o Escort, passou alguns anos, comprei outros carros e acabei voltando para o Escort depois de 5 anos e ficando com o Escort, né? E a Uhum. paixão por Ford sempre dominou, né? A gente vai de um carro para outro e volta para os Ford, que é as ratoeiras da nossa vida, né? E aos poucos a gente começou ainda mexendo nos carros. Eu comecei pegando um carro meio preparado, que era do Rafael Kiss, um pessoal até conhece ele. Peguei o carro meio que quase, tipo, preparado, mas cru, perto do estado que ele está hoje, que é o Uhum. Sport Verde inspirado que eu tenho. E depois que ele virou só de pista e parou, saiu do dia a dia, peguei outro Escort, que agora, depois da porrada que tomou, tá voltando também só para pista praticamente, tá voltando com gaiola, com tudo, mas é um aspirado e um turbo que eu tenho, que é as minhas ratoeiras que eu mexo, que eu me viro, que eu aprendo, né? Que é um aprendizado constante que a gente precisa ter com eles. Com Mas certeza, é cara. bem legal, sabe? E você acabou de passar por mais um grandíssimo aprendizado, né, cara? Esse foi um Foi baita um aprendizado. bom aprendizado, né? Mas é aquela coisa, a gente estava no lugar certo e fazendo da maneira correta, né? A Graças gente a Deus você gosta de começou. montar carro, gosta de acelerar, mas a gente vai acelerar no lugar certo, com a segurança necessária, com os equipamentos de segurança necessários. Então, acontece, mas a gente sai ileso, né? Uhum. É, É isso faz que importa, parte do jogo, né? Graças a Deus estava no lugar certo e ninguém machucou, cara. com Né? certeza. E pro pessoal que tá chegando aqui, esse é o Enio, do Ford Underline Scott 97. Seguem ele lá, galera. O Enio é um cara que manja muito, muito de carro, assim, questão de performance, preparação, e é um cara muito humilde também, por isso que eu tô convidando ele aqui, porque é um cara que eu admiro ele, tem muita humildade e bagagem para conversar, e a gente vai fazer uma live hoje muito legal para vocês, porque o Enio tem bagagem para isso, e bora começar pra gente fazer essa live hoje fluir legal. Enio, eu vou fazendo as perguntas para você e rapidamente quero que você responda para a gente já partir para outras e fazer a parada ser bem dinâmica, pode ser? Tranquilo, sossegado. Tamo Maravilha, junto. cara. Eu quero começar com você falando sobre o seguinte: preparação básica para Zetec. Zetec, não é Cara, Zetec Vulcan. tipo, qualquer carro, né? Acho que o básico de qualquer carro que a gente quer preparar para correr é colocar ele no lugar certo primeiro, que é ir para a pista, que é o que todo mundo imagina. Ah, vou montar um carro para ir para a pista, vou querer acelerar no hot lamp, no track day, enfim, aonde for acelerar, né? O básico que Uhum. teu carro tem que ter é uma estrutura boa. Eu acho que começa por aí, né? Muita gente que, quando se trata de preparar carro, nunca prepara um carro novo, né? Começa preparando a ratoeira velha que tem lá em casa. Da Sim. mesma maneira, meus carros, nenhum tem mais de 20 anos, né? Tudo é 20 anos para baixo, né? É Uhum. 23, 22 anos, 25 anos, tudo carro velho. Mas que a gente procura trazer o carro velho para a pista, mas com a maior segurança possível. O carro tendo uma estrutura, né? Uma Uhum. suspensão boa, uma carroceria com um estado perfeito, alinhada, perfeitinha para ir para a pista, e você conseguir manter o teu carro nela, né? Que eu acho que muita gente prepara os carros, né? Pensando, quero ter 200 cavalos, né? Quero ter 300 cavalos, mas não prepara o carro para ter os 200 cavalos, os 300 cavalos, né? Que é o grande erro das pessoas na hora de começar a fazer a conta, né? Quando você Uhum. preparar, vou preparar meu carro, vou começar um projeto. Ah, montar um turbo é barato. Com 5, 8 mil você monta um turbo. Né? É o que todo mundo pensa e fala. Dá. Dá para você montar, mas você vai conseguir acelerar o carro? Você vai conseguir manter o carro na pista? Ele vai É. ter chão, vai ter freio, ele vai ter segurança para você acelerar o carro, né? Então, com certeza, quando você quer começar a preparar um carro, você quer começar a andar na pista, né? Você tem que começar de baixo, né? Você tem que começar fazendo os cálculos, indo uma etapa por vez, né? Ninguém vai chegar assim, olhar um carro e vai falar, ah, eu vou montar tudão.
né? Tem os doidos que tem dinheiro para isso, mas quem não tem, como a gente, pô, batalho para montar meu carro tem mais de 5 anos. Ele chegou no estado que está agora, mas ele veio degrau por degrau. Chegou a ficar parado um ano e meio, esperando peça, esperando para montar, né? E eu sofri muito com esses erros, né? De pensar, vamos começar eu querendo um negócio lá em cima. Enquanto o projeto não chegava lá em cima, eu não andava. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir um degrau por vez. Tem que colocar o carro para andar, tem que colocar ele para funcionar. Pô, quebrou tal coisa, vamos arrumar tal coisa. Não vamos jogar mais cavalaria para chegar lá em cima, tá com 200 cavalos e não saber o que tem de errado com o carro, né? Então, acho que o básico que a gente começa falando de Zetec, que é o que eu tenho, né? Tenho tanto 1.8 quanto 2.0, né? É a gente começar com o básico, a gente fazer o café com leite, deixar o carro com um chão legal, com um freio legal, para depois partir para o motor, né? A gente não começa colocando 200 cavalos. A gente começa deixando o carro apto para ter 200 cavalos. E enquanto isso, a gente vai andando, vai torrando. Eu Verdade, acho cara. que E a gente não começa de cima, né? por chão, para quem tá chegando, às vezes não conhece o termo ainda, por chão o Enio tá querendo se referir à suspensão, galera, né? E o que que você diria dessa parte de suspensão para questão básica, Enio? Cara, acho que todo carro que precisa de suspensão, quando a gente fala de uma suspensão de rua para uma suspensão preparada, a gente não fala em cortar mola, a gente não fala em deixar o carro no chão, né? Uhum. Chão, a gente fala chão, mas não é deixar o carro no chão. Um Sim. carro, a suspensão é feita para trabalhar, né? Alguns Uhum. carros levam uma carguinha de mola um pouquinho maior, outros carros têm uma compressão de amortecedor um pouco maior. Isso vai de carro para carro, varia, né? Mas o que a gente precisa fazer é deixar isso em dia, né? Você pode até usar uma molinha só um pouco mais baixa no teu carro com uma suspensão original, né? Você consegue ir para a pista com isso. Mas você tem que estar com os coxins certos, com o coxim de câmbio, com o coxim de motor, o carro todo firme, né? Não dá para guiar um carro com mais cavalaria, com um carro meio bobo, com um carro desalinhado, né? Com um Uhum. pneu ruim. Então, tudo isso tem que caminhar junto com o projeto, né? Você não pode começar um projeto falando, vou colocar motor, né? Não é só motor. Se o teu carro tá filezinho, tá com tudo em dia, ok, vamos lá, vamos colocar um motor, né? Mas se não tá, Uhum. para que isso, né? Sim, com certeza. E uma coisa que eu falo pro pessoal, Enio, quero deixar registrado para quem tá online aqui. O pessoal pergunta muito que suspensão colocar. Cara, eu acho que assim, para quem vai usar o carro em rua e pista, eu prefiro indicar a rosca, porque a fixa não dura nada quando o cara tá usando em rua. E aí ele tem uma rigidez para usar em rua que na pista também não é bacana. O que você acha, Enio? Assim, eu acho que, como aprendizado que eu tive, existem dois tipos de carro que você pode fazer: um carro para rua e um carro para pista. A suspensão de carro e de rua e carro de pista são muito divergentes, né? Igual, eu estava com a suspensão de rua no meu carro turbo. Até os seus 240 cavalos estava indo muito bem. A suspensão estava firme, estava gostoso de andar. Dava para andar na rua, o carro é meio durinho, é. Passei ela para um amigo meu, ele reclamou que o carro estava duro, né? Eu falei, pô, o carro estava uma delícia para mim. Mas as pessoas tendem a achar que está duro. Mas o carro fica firme, o carro tem que estar firme a 200 por hora, que você vai andar 220 por hora. Não dá para andar com um carro mole. É aquela coisa, você vai comer um lanche e você não vai gostar muito de andar no carro. Porque vai pular, a traseira É, quica, a frente é dura, você vai pegar buraco, você vai se estressar, né? Não tem como você ter muito um misto, né? Dá para você ir para a pista com a sua suspensão de rua? Dá. Você não vai virar tempo, mas você vai curtir o carro, vai ser um passeio bem bacana, um lugar certo para você acelerar e sentir teu carro. Entendi, Enio. E aconteceu algum problema aqui. O pessoal tá falando que tá travado. Eu tô conversando com você normal. Você também tá me vendo normal, não tá aí me ouvindo? Normal, super normal. Eu vou ver, ó. Bom, o pessoal tá falando que voltou. O pessoal acabou perdendo essa parte de suspensão. Eu pedi só para você falar o que que você usa em rua e. Então, em rua, eu usava a suspensão fixa, né, com a carga do amortecedor mais dura possível e a mola um pouquinho mais suave.
eu Uhum. conseguia ter um carro que para mim eu achava bacana, né? Eu Aham. conseguia ter o carro afundando um pouquinho, o amortecedor não trabalhando muito. Quando eu ia para track day, essas coisas, entrava na curva, o carro não, não abaixava tanto a frente, né? Mesmo assim, Aham. depois nas voltas o amortecedor já cansava, não, ele esquentava e o carro descia Uhum. um pouco, mas para a rua ficava perfeito, né? Mas o importante é você procurar algum fornecedor, né, que te dê um respaldo bom. Eu tive esse respaldo com a Impacto, eu gostei da Impacto. Muitos vão falar, é muita produção em massa, mas se você levar o carro lá, conversar, ter paciência, o carro sai bom. Eu gostei, né? Uhum. No Escort de pista que eu tenho, já é uma suspensão um pouquinho mais avançada, ela é da Bills, tem mais. É feita para pista, não tem comparação, não tem como nem dar um respaldo. Ah, e como que funciona na rua? Não funciona. É um carro Uhum. que você olhar a configuração de geometria dele, É você vai falar completamente como que diferente. esse carro anda, mas anda. É Sim. para pista. Mas de rua dá para usar muita suspensão boa, não precisa ser o carro no chão. O carro tem que ter um espaço para trabalhar, não é tudo raspando, não é roda batendo no paralama, não é roda para fora, fora de offset. É tudo certinho, tudo bacaninha para fazer o carro andar reto e direito, né? Entendi. Eu vou passar para uma outra pergunta. Bacana essa explicação que você deu sobre a suspensão. Eu acho que, resumidamente, a pessoa, cada um tem que ir experimentando o que acha que é o melhor. Acho que é a primeira etapa, né, Enio? Sim. Você tem E que ir por etapa, né? Você não vai chegar lá e falar, eu vou colocar isso porque funcionou para fulano, né? não, Cada porque não é conta é assim, um ponto, né? Como diz o pessoal. O que funciona para mim pode não funcionar para você, né? Uhum. Pode não ser o seu jeito de guiar, pode ser o meu jeito que é diferente do seu, pode ser a sua sensibilidade para o carro diferente da minha, né? Pode ser seu carro que responda diferente do meu. Se for um Fiesta, é completamente diferente de um Escort. Se for um Completamente. Captiva, é outra questão também. A geometria muda. Então, alinhamento, essas coisas, você vai ter que descobrir na raça. É uma coisa que leva tempo. Quando a gente fala para o pessoal, não adianta você colocar 200 cavalos na pista, que não vai ser na primeira, na segunda vez, na terceira, que você vai descobrir que você está dando o máximo do seu carro. Não vai. Porque até você descobrir a suspensão direitinha, guiar teu carro direito, colocar ele no traçado, isso daí leva tempo. Né? Então Uhum. você precisa de conhecimento. Então, para que você vai para uma pista colocando tudo no carro, se você não conhece nem o carro direito, como que ele se comporta, como ele vira, né? Então isso Uhum. é importante a gente ter essa noção de que as coisas funcionam para uns, mas pode não funcionar para você. Então a gente não deve se atropelar no projeto, né? A gente fala, Sim, ah, não, isso aqui funciona, eu já vi funcionando em outro carro, vai funcionar para mim, né? A gente tem sim. alguns carros aí no grupo do Ford Day Racing, né? Que a gente participa, que às vezes tem a mesma configuração, mas tem motores diferentes e o carro se comporta completamente diferente. Né? É, Então precisa de uma outra mecânica totalmente diferente. Então a gente tem que levar em conta o feeling, a gente tem que ir lá fazer uma coisa por vez. Falar, eu vou mudar aqui a minha suspensão, vou trocar por uma rosca, vou trocar a minha roda, vou trocar meu pneu. Meu, você perde tudo. Uma coisa por vez. Troca a suspensão, anda com o carro. Ah, o carro não está agarrando direito, está dobrando um pouquinho, né? Agora eu vou trocar o uhum. pneu. Ah, preciso de uma roda menor porque a minha relação de marcha ficou muito curta, né? Preciso colocar Uhum. uma roda um pouquinho maior. Então, é uma coisa por vez, não é tudo de uma vez. Eu acho que esse é o É, maior erro do pessoal. esse é um grande Começar ponto a montar também. um projeto do zero, você vê lá a carroceria do carro e aquele carro muito poeira de peça para enfiar dentro. Até o cara enfiar tudo aquilo e depois andar e ver que não funcionou, para ele descobrir o que não funcionou demora muito, né? Esse é o problema, né? Ele demora muito tempo para aprender que o que cada coisa que ele foi fazendo, ele vai criando mais problemas do que resolvendo problemas, né? Sim, acho que essa é uma coisa difícil da gente aprender. A emoção deixa falando mais alto, né? Quando você vê aquela peça brilhando e barata. Isso. Aí você fala, ah, eu vou Exata, comprar isso e colocar no meu carro. Vai funcionar? exatamente. E Você eu não sabe se vai funcionar, se vai melhorar seu carro ou não. A gente tem uma coisa que é assim, o engenheiro faz e a gente melhora, né? Poxa,
quanto tempo demorou para o cara construir o carro para ele ficar daquela maneira e andar daquela maneira, né? Sim. Então, a gente atropelar o projeto, a gente colocar uma coisa e ver que melhorou, né? Uhum. Que realmente funcionou, já é difícil. Agora você imagina você colocar 10 coisas e falar, olha, melhorou um monte, tá tudo Fica sem certo. parâmetro, né, Enio? Fica sem parâmetro, exatamente. A principal coisa na hora de você montar um carro é você ir um passo por vez, você melhorando ele aos poucos, né? Pô, Sim. quando eu mesmo fiz o turbo, daí eu falei, bom, vou melhorar ele, né? Vou colocar um pouco mais de potência. Daí muda a turbina. Tá. Agora, ó, meu carro está esquentando. Muda o radiador. Ó, o carro continua dando uma esquentada, a admissão está muito alta. Intercooler. Não foi uma coisa logo depois da outra ou tudo junto, não. Foi um negócio, outro, outro. Daí eu falei, bom, cheguei a 1 quilo de pressão, sempre tinha medo de estourar o coletor que era de plástico, não Uhum. aumentava disso, falei, vou fazer um coletor de admissão. Fiz o coletor de admissão, o carro começou a dar pepino. O que eu errei? Qual foi a última coisa? Foi o coletor de admissão. Vamos tirar o coletor de admissão e vamos refazer. Bom, refez o Uhum. coletor de admissão. Aí sim, a gente parte para outra coisa. Daí dava falta, vou fazer o surge tank, né? Ah, continuou dando falta de bico em alta. Bom, vou refazer a linha. Uma coisa por vez. Se você faz tudo de uma vez, você às vezes não sabe o que você poderia colocar e colocou, mas não funcionou, você não vai saber. Então é uma coisa de vez. Você tem que colocar uma coisa, ver se funciona. Não colocou, tira, volta ao que você usava. Né? É Sim. uma coisa por vez, não tudo de uma vez que você não vai saber onde está o defeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta do Red Garage. Se dá para tirar algo com carro que é 1.0, e eu quero saber qual foi o carro mais fraco que você já brincou em pista, para a gente começar a desenvolver essa resposta dessa pergunta. Então, eu acho que assim, 1.0, a gente já viu algumas categorias, né, em Hot Lamps que colocam até 1.0. Hot Uhum. Lamp ainda dá para você brincar com um carro 1.0. Eu acho que um track day para uma pista um pouquinho maior, Interlagos, até mesmo Capuava. Capuava ainda dá porque é bem travadinho o circuito, Uhum. é gostoso, mas não vai te dar aquele tempo de volta. Mas dá para criar braço com um carro desse? Dá para levar um carro desse para uma pista? Dá. Dá para você se divertir pra caramba, né? Carro com Uhum. 100 cavalos de motor, é forte, cara. Quando você coloca na pista, entra na curva forte, faz a curva direitinho, você sai forte dela, você consegue pegar uma velocidade. Não vai ser o melhor carro do mundo, mas você vai andar, né? Sim. Se você pegar, vai, igual, teve o Edu aí do grupo, o Vinícius, que estavam com o Fiestinha, é 1.6, é um Rocão 1.6, né? Vai pra pista, vira um tempo do cão. E, poxa, Uhum. é um carro com 100, o quê? 130 cavalos de roda, eu Não acho, se eu chega não me nem, engano. não, não chega nem É, isso. não chega nem isso. É. Mas por que vira tempo? Porque tem suspensão, tem pneu, tem chão, contorna a curva rápida, consegue fazer tempo com pouca potência. Quando a gente fala de mais potência, a gente muitas vezes vai ser muito rápido na reta, nos trechos de saída de curva, que você pega uma retinha um pouco maior. Só que para fazer o contorno da curva, normalmente a gente está muito próximo da velocidade que ele está. A gente não Uhum. consegue contornar muito mais rápido do que ele consegue contornar. Né? Fora que ele está fazendo com o pé embaixo, a gente está controlando o carro para o carro não se sair do traçado, porque quando você pisa no acelerador, a potência vem e te empurra. Né? Então, Uhum. dá para andar com 1.0? Dá para mexer no 1.0? Claro que dá. Dá para você fazer uma brincadeira legal, levar para uma pista, acelerar. Né? Importante, principalmente, acelerar no lugar certo. Né? Porque quando você Exatamente. falar, vou mexer num carro 1.0 e vou acelerar aqui na rua, você nunca vai ter a pegada do carro que você vai ter numa pista. Né? Sim. Quando você vai fazer uma curva na cidade, você pensa, putz, tem um poste, tem uma calçada, tem pedestre, tem outros carros, pode ter uma viatura depois da esquina que você vai virar, né? Então você Uhum. nunca vai dar tudo do teu carro naquela curva. Quando você vai para um Sim. track day, você fala, meu, você vai dar tudo na curva, vai pegar a zebra, se bobear, vai pegar a grama
e vai continuar acelerando. Então você vai ter noção do que é os 100 cavalos, do que é 150 Sim. cavalos, do que é 200 cavalos. Na pista, 200 cavalos, meu, é um negócio que já se torna um pouco perigoso, porque você vai estar indo muito rápido. Uhum. Isso é uma grande verdade, Enio. E, cara, mais uma pergunta que fizeram aqui, Enio, interessante, qual a diferença dá em performance no tamanho da roda? Acho que ele quer saber a diferença do 15 para um 16, a diferença. Vamos falar nessa questão de É, relação aí. se a gente pensar em tamanho de roda para carro, as pessoas acham que a potência vai mudar a roda. Não. A roda muda a relação do câmbio, Uhum, principalmente. Né? A gente vê muitos carros de pistas com 300, 350 cavalos, né, de turismo, turbo, e que usa roda aro 13. Mas por que aro 13 e não aro 15? Né? Tem pneu aro 13 largo. Não sim, importa o o perfil, tamanho né? O da tamanho. roda, mas sim o quanto ela agarra no chão. Então, se você vai usar uma roda 13 com pneu largo, tudo bem. Você vai usar uma roda 15 com pneu largo, tudo bem. O que vai mudar? Vai mudar a altura da roda, né? Ou seja, o raio de rolamento. O raio de rolamento alonga seu câmbio. Se você colocar uma roda 15 no meu Escort verde, ele vai andar muito bem. Se eu abaixar ela para uma 13, já que meu câmbio foi feito para andar com roda 15, meu carro vai terminar a quinta a 160 por hora. Ele Vai não ficar anda. bem mais curto. Vai ficar muito curto, porque meu câmbio já é Uhum, de quinta super curto. Então a gente tem uma relação trabalhada em cima do raio do pneu. Né? Quando uhum, você fala, eu tenho uma roda 15, o que eu vou mudar com a roda 15? Às vezes você vai deixar teu carro mais pesado. Né? Às vezes você vai uhum. colocar mais pneu no teu carro que não tem potência. Quando você coloca pneu, você gera arrasto. Para você levar aquele pneu largo na pista, é difícil. Porque Sim, muitos carrinhos nacional aí de marcas de pilotos, andam de radial e os carros viram um tempo lascado. Pneu fino, sem arrasto, virando bem, contornando bem. Se você colocar um pneu que agarra um monte num carro sem potência, o carro vai perder muito mais de reta. eu Então acho que você anda com o o carro mais lance, né, solto, Enio, mais limpo. que ainda é um tabu, eu acho que para muitas pessoas, é entender a questão de alívio de peso e aumento de potência e conseguir separar isso de uma forma que funcione para cada um, porque eu vejo muitas pessoas fazendo assim, vai adicionando mais peso, mais peso, mais peso, e aí tem que ficar botando potência, em vez do cara É, fazer o caminho inverso que é mais barato. Essa, na verdade, eu acho que, Enio, é a preparação você mais vê muito barata de carrinho todas, né? aspirado. Né? Você vê muito carrinho aspirado fraquinho, que só tá com o banco do motorista lá. Daí Uhum, você vê aquele cara com um turbo de 200 cavalos tomando pau para ele na saída. toma. Mas Uhum. tudo bem, pode ser que não tome lá na frente, com Lá na certeza não reta, vai. né? Mas o carro vai desenvolver pra caramba e vai falar, meu, o que está acontecendo? Né? É o que a gente fala, às vezes o menos é mais. Né? Não Sim. quer dizer que você colocar tudo que deve num carro, que ele vai andar tudo que você acha que ele vai andar. Né? Por isso que a gente Uhum. fala, uma etapa por vez, um degrau de cada vez. Funcionou? Legal. Coloca outra Sim. coisa. Funcionou? Não. Volta. Coloca outra coisa. Vai um degrau por vez, sempre voltando a casa se não deu certo. Não insiste. Não deu certo, tira, esquece, vende, passa para alguém que vai usar. Né? Mas se Sim. não funcionou, esquece. É dinheiro que, infelizmente, colocou, mas vai ter que vender, vai ter que voltar de algum jeito. O que você não pode é insistir no erro. Você persistir nele, tipo, não está funcionando, vou ter que tentar mais, vou ter que tentar mais. Quanto mais Sim. você tentar, mais tempo você perde, menos você anda, mais dinheiro você vai gastar, porque para corrigir um erro você gasta mais dinheiro, né? Verdade. Então, quando a gente começa a preparar um carro, a gente tem que ter o plano certinho, né? O que eu vou pôr, o que eu não vou pôr, quanto E de não cair nas potência eu quero. tentações das promoções, né? Não, Sai não, comprando jamais. tudo. É o maior erro. A gente fala, é uma coisa por vez, é É devagar. verdade. A gente vai teve amigos aí, né, que tava com um problema no carro, vou colocar uma turbina para resolver o problema, né? Sim, E eu já. só faltando isso. E o Você sabe, problema não era aquilo.
Você sabe que eu quero entrar com você nessa questão agora, exatamente porque esse ponto para mim é onde eu vejo o pessoal mais errar, e eu acho assim, não vou dizer que é o mais básico, mas é o ponto onde menos tem que inventar. E eu vou me entrar nesse ponto agora, que foi uma pergunta que mandaram. Para quem quiser mandar mais pergunta, manda ali na função de pergunta aqui do Instagram, que é escape. N. Eu vejo muita gente criando pelo em ovo em coisas desnecessárias. Quer É, colocar boca de 5 polegadas num carro 1.0, é, ou então o cara quer, por exemplo, quer um carro de pista, mas ele quer manter abafador original, quer colocar uns abafadores aí que não tem nada a ver, quer pegar abafador de um outro carro. O pessoal começa a inventar tanta coisa em vez de começar pelo básico, né, de entender o escape do carro, o que que ele faz ali para melhorar realmente o fluxo de ar do carro. E eu quero que você fale um pouquinho rapidamente sobre como melhorar o escape para um carro mais performance, mas de uma forma mais básica. Então, escape é uma coisa que a gente tem que calcular exatamente para o que você vai usar. Não adianta você colocar um tubo lá de 5 polegadas que não vai fazer mais nada além de barulho, né? Uhum, Que vai melhorar? Absolutamente não, entendeu? Falar que eu coloquei escape no meu carro, colocou um Luzian lá no fundo, uhum, né? Não mexeu em tudo, só colocou o Luzian lá, só tá fazendo barulho, né? sim. Falar que vai melhorar, que vai dar potência, não vai dar. Infelizmente, isso daí a gente sabe já que é um mito, principalmente pelos dados que a gente tem, né, de dinamômetro por aí, falar que filtro de ar dá potência, né, que vai melhorar até o carro é um absurdo, né? Não é tudo isso, gente, não é. Não acreditem nisso. O que a gente precisa fazer quando a gente está com um carrinho preparado para a pista, aspirado, faz barulho, velho. Não Uhum, tem como, né? Você pode até colocar um filtrinho lá, um difusor, né? Um escapezinho lá no fundo para melhorar um pouco o ruído. Mas você vai em Interlagos, você vai olhar os carrinhos preparados, aspirados, até os carrinhos 1.6, 1.4 que tem fórmula lá, uhum, berra que é um inferno. Não tem como, né? Só que uhum, também não é um escape que é feito depois do coletor. Não, o escape, quando a gente fala de escapamento, a gente fala de fazer o coletor de escape, desde a boca do motor uhum. até embaixo. Né? Normalmente só até o meio do carro, porque o resto não existe no carro de É. pista. Né? Então, é um escapamento que a gente tem que fazer por completo. A gente não faz só da boca para trás. Né? Uhum, Principalmente quando a pessoa tem um carro de rua, né, com um aspiradinho e quer fazer um escape. Né? Ele fala, vou fazer um escape e vou deixar um roncão aqui. Vou colocar o cano até lá atrás, dobra os canos, faz tudo daquele jeito que os caras de casa de escape costumam fazer. Daí você vai olhar as dobras de cano restringindo os canos que parece que está original de novo. Né? sim. Então, não Uhum, adianta a gente fazer as coisas procurando fazer e fazer errado. Né? Então, sim. a gente tem que procurar alguém que entenda do assunto para fazer direito. Né? E esse fazer direito gera custo, isso que o pessoal não entende. Que às vezes Uhum, fala, não, escapa é só cortar aqui, ó, que vai funcionar. Né? Que a curva aqui não dá nada. Mas claro que dá. Eu tive experiência com o meu carro verde mesmo. A gente tinha um coletor de escape. O carro bateu 13 cavalos depois que mudou o coletor. 13? Né? Caramba. É bastante coisa. Quando o escape é dimensionado de forma correta, você consegue ganhar cavalaria num aspirado demais, principalmente Sim. num aspirado. Né? Mas é aquele negócio, é um trabalho. Você faz o coletor, você vê, opa, não melhorou muito, vamos mudar. Quando eu mudei o cárter, tive que mudar o coletor. Foi uma briga do caramba para conseguir fazer uma curva de uma das saídas no lugar certo, da mesma maneira que era, né? Para o cano ter saído bastante, a curva suave, sem esmagamento, né? Para Então quem a gente não tiver não coloca entendendo, qualquer coisa, né? A para gente, quem quando vai colocar, a gente tem que procurar colocar o certo. Para quem talvez tenha ficado em dúvida por que o Enio mudou o coletor aí quando trocou o cárter, é porque ele está falando de um carro turbo, que aí a necessidade do cárter é diferente, teve que mudar o cárter, questão do retorno, etc e tal, e é por isso que acaba influenciando ali no espaço e pegou no coletor, né, Enio? Isso, a gente tem que
calcular tudo, né? Então, quando a gente fala, vou trocar uma pecinha do carro, pode ser que influencie todo o outro resto, né? Eu falei, vou Uhum. subir o meu radiador um pouquinho, porque estava muito baixo, né? Uhum. Meu, tive que mexer na pressurização inteira, porque a pressurização passava meio que em volta do radiador, né? Quando o radiador subiu, bateu um pedacinho dele no intercooler. Daí eu tive que subir o intercooler também. Quando eu tive que subir o intercooler, eu falei, cara, aonde que eu me meti? Para que eu fui Uhum. fazer isso, né? Então a gente tem que calcular que quando você mexe em uma coisinha do teu carro, pode dar um efeito imenso, né? A gente fala, pô, vou colocar outra coisa aqui para melhorar a cavalaria do meu carro. E às vezes você não viu direito o que seu carro precisava. Pô, às vezes um escape melhor, mais dimensionado, bem feito, né, te melhora mais o carro do que você gastar. Você vai gastar R$ 1.000, R$ 1.500 para fazer um escape direito, né? Daí você vai gastar 3 pau, 4 mil, às vezes, numa coisa e não consegue desenvolver a cavalaria que você desenvolveria só mudando o escape, né? Sim. Então a gente tem Uhum. que ter calma, observar o projeto e falar, olha, preciso disso, preciso daquilo, né? E não preciso disso. E inclusive, um detalhe importante que eu falo pro pessoal, questão na hora de comprar escape, por exemplo, eu gosto muito da Luzian, ela tem uns abafadores legais, só que o pessoal tem que entender uma coisa, a Luzian mesmo, ela tem uma linha mais performance e uma linha rua, que é para você ter Sim, ronco. Então o pessoal confunde muito, compra aquele abafador padrão deles, que é para ronco, tal, para deixar o carro mais gostosinho, só que aquele abafador, ele restringe. Não, sim. você precisa de um abafador para usar o carro em pista, você tem que procurar um outro tipo de abafador Sim. que tenha O um meu outro turbo tipo de ele tem o construção. Luzian. O Oi? meu turbo ele tem o Luzian no final, Ele né? tem? Ó, para você ter uma noção, o meu carro ele tá hoje com 373 cavalos no dinamômetro, 340 de roda, né? Uhum, Um Zetec 1.8 com comando original, né? Só a turbina, o motor tá forjadinho agora, tem coletor de admissão, tudo. O escape dele sai da turbina e vai até o final do carro, né? Ele está feito todo em inox, comprei no ferro velho, comprei as curvas, fiz a curva bonitinho, sem esmagamento nenhum, né? Ele uhum, chega lá no final, ele tem um escape da Luzian para abafar um pouco o barulho, porque eu ando muito na rua, né? uhum. Eu optei pelo escape da Luzian, mas que ele tivesse a medida interna da mesma medida do meu escape, para não me fazer uma redução e restringir lá no final, para não fazer Exatamente. sentido com um escape. Não queria colocar um que me desse mais essa restrição, né? Uhum. Então a gente tem que pensar no que a gente vai colocar, né? Olhar a peça e falar, não, ó, isso daqui é menor, ó, isso daqui faz a minha boca ficar desse tamanho no final, vai mudar alguma coisa? Não vai, entendeu? Sim, Use a coisa certa para isso, né? isso até, tem a ver com o comentário que o Kamikaze Garage mandou aqui. Falou que ele tirou o catalisador do Focus e o carro ficou mais morto. Se ele Cara, vender o catalisador, ele se ferrou mesmo, né? Porque é caro pra caramba para colocar outro no lugar. A sim. E diferença, as casas de quando a escape, gente fala de elas não tirar falam real, né? catalisador, quando a gente tira catalisador nos carros, né, de corrida, a gente não usa uma injeção original, né? As injeções originais, elas têm a tendência de entrar em modo de segurança, de entender que o carro está expulsando gases demais, isso pode ser prejudicial ao meio ambiente. Daí eles já reconhecem, já acende luz no painel, já acaba com o carro, isso é completamente normal, né? Então a gente tem que pesquisar, analisar e falar, olha, isso daqui eu vou tirar e vou ver como fica. Nossa, o carro ficou morto, acendeu a luz no painel, não adianta, entendeu? Esquece, volta, né? Uhum. É aquela coisa que a gente falou, volta a casa, coloca de volta, acende o carro e vamos lá, vamos melhorar, vamos fazer o quê? Nele é um MK2 2.0, né? Se eu não me engano é Duratec, já esse carro, 2009, né? Se é o É 2.0 é o Duratec até Duratec, sim, é o 2006. MK2,5 2009, o primeiro monocombustível do Focus ali, aquela plataforma mais Então, gordinha. daí você fala, poxa, o que que eu posso fazer num carro desse para ganhar potência sem ser isso, né? Se eu arrancar o catalisador não foi uma boa ideia. Às vezes você fazer a injeção, colocar uma programável, às vezes você vai ganhar muito mais potência, mesmo com o escape original. Você consegue extrair um pouquinho mais, né? Você consegue se livrar desses problemas, né? Então E a gente outra, tem que pensar um passo por vez, né?
Não Outra tem que coisa que chegar pode lá ser feito metendo também, né, a Enio? serra, tudo se empolgando, né? Eu fiz muito isso no meu carro, cortei até o assoalho fora, falei, não, isso aqui é muito pesado, vou tirar. Uhum. Mas não que às vezes tudo que você faça vai te ajudar, né? Uhum. É, exatamente. Eu sempre falo, Enio, pessoal, bato na tecla. Esse negócio de mexer em catalisador e coletor é uma das últimas coisas que você tem que fazer, porque as pessoas acham que eliminando, cada hora que vai eliminando algo do escape, vai eliminando restrição. E não é assim, né, Enio? Eu diria que assim, você tirar um intermediário, um abafador final, beleza, são dois pontos que realmente liberam mais o carro, mas o coletor não é assim que funciona. O coletor já tem um outro sistema ali, você tem que ter uma pressão certa para o carro estar funcionando, porque já é a saída direta da boca do Até a motor. sonda do carro que vai no escape, né? Ela é Uhum, dimensionada para reconhecer um certo volume de gás. Quando uhum, você aumenta o coletor, você fala, vou fazer um coletor aqui e continuar andando no original. Pode ser que dê a maior merda, porque o sim. carro não reconhece, ele pode ficar gordo, pode emagrecer, pode vir a quebrar por uma besteira, né? Então, quando a gente fala, vou preparar o carro, né? E quer tirar catalisador sem pensar, né? Vamos lá, a gente vai montar um carro aqui rapidinho, né? Quero montar um carro. Tenho meu carro aqui, vou colocar um turbo. O que que eu faço? Né? Vou comprar aqui o kit turbo e vou instalar. O motor está com 60 mil quilômetros, está novo, né? Montou o kit Uhum. turbo lá, foi andar. Tá andando, o carro começa a dar cabeçada, começa a ficar gordo. Você não sabe se o carro tá magro, se o carro tá gordo, por quê? Não tem uma sonda. Já começa por aí. Quando a Sim. gente fala uma sonda, não é a sonda original do carro. A gente está falando de uma sonda que você consegue observar em tempo real se o teu carro está magro ou Sim, gordo, né? aquela sonda que a gente pode que tem a venda aí, que você vê muito em painel de carro. É isso que o Enio tá falando, aquela que vai marcando 09, 07, vai baixando, né, Enio? Isso. Daí, tá. Daí você falou, pô, como que eu vou saber isso se eu não tenho a sonda, né? Aí você fala, vou comprar a sonda. Colocou a sonda, você fala, pô, meu carro tá magro, eu preciso alimentar meu carro. Preciso colocar mais combustível. Daí compra lá um monoponto, lá uma HIS para injetar um bico lá a mais. Aí você continua andando com o carro. Meu, o carro começa a tripidar, começa a fazer umas coisas estranhas, e pode acontecer isso, é fato. Sim. O motor está com 60 mil quilômetros. Você não sabe se o cilindro está bonitinho, se está bom para receber pressão positiva, né? Então, é difícil você fazer uma coisa, né? É, já querendo chutar o balde. A possibilidade de você quebrar é muito grande, né? Muito. Então, quando você vai preparar um carro, a gente tem que ter calma, tem que parar, respirar e falar, opa, o que que eu vou fazer? Né? Se eu quero mexer no meu motor, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir meu motor. Eu vou falar, Sim. opa, aqui ó, tá o meu motor, né? Ó, preciso trocar os anéis, dar um brunimento e fica filé, né? Opa, Uhum. peraí, já está aberto, por que que eu não vou balancear o motor? Porque eu não vou deixar ele redondinho, já que eu vou trabalhar com giro sempre lá em cima, né? O pessoal Uhum. muitas vezes monta motor e erra, né, numa coisa que é meio que primordial. É você pegar o conjunto e balancear. Se você não balanceia o teu conjunto, a chance do teu motor ficar tripidando, ficar dando algum problema, né, é muito Uhum. grande. Então a gente tem que montar o motor bonitinho, certinho, revirar todos os vazamentos, deixar ele filezinho, aí monta o kit turbo, né? Dá Sim. para você usar um biquinho suplementar lá e conseguir alimentar teu carro? Dá. Você vai conseguir pôr muita potência no seu carro? Não, né? Vamos com calma, vamos fazer uma coisa por vez, vamos melhorar os bicos, vamos melhorar a linha de combustível, vamos melhorar a bomba de combustível. Não é E só o motor, esse é né? um A ponto gente tem um importante, né, Enio? conjunto inteiro para acompanhar o carro. Daí você tem 200 cavalos, você freia com 200 cavalos? Você sabe o que é estar 240 por hora, 220 por hora e ter que frear rápido e dar uma patada? Porque o povo não entende que às vezes você vai falar, eu dei 200 por hora no meu carro. Aí você ficou segurando o pedal lá na estrada um tempão, chegou a 200. Aí você alivia o pé, demora um século para parar, não tem pressa. Quando você E é está com o nisso carro turbo na cidade, você dá uma esticada de segunda, você dá 100 por hora. fácil. Fácil, fácil. Assim, é aquela segundinha você fala, deu 100 por hora ali
na avenida. E é nisso que eu quero entrar agora. Você, você, você começou a falar sobre isso e eu vou aproveitar já para a gente inserir a pergunta. Questão dos freios, Enio. Em especial a troca dos tambores para disco. E eu quero que você fale disso e também o que você acha legal de ser feito no freio para melhorar o Não é conjunto todo. essencial, viu? Num Zetec, num Escort, não é essencial num Escort. Muitas vezes não é essencial em outros carros também na No pista, Fiesta são também, poucos. nem sempre. Por quê? Porque o peso todo está na frente. Quando você freia, a tendência do teu carro é jogar todo o peso para frente. Então a Uhum, traseira, normalmente, ela às vezes até está um pouco suspensa, né? uhum, O carro tende a ficar muito leve de traseira. Quando você tem um freio grande aqui atrás, que freia pra caramba, e tua traseira tá leve e suspende, a roda trava, que ela chega a ficar muito livre, muito solta, né? Então o uhum. ideal é você ter um belo de um freio na frente, né? Tá com o sistema revisado, tá com um freio bom, com fluido bom, com flexível, tudo bonitinho, arrumadinho, porque você ficar sem freio num carro desse é uma porcaria, é Uhum. assustador, né? Em qualquer carro, até num de rua normal já é. Imagina você estar num carro com potência sem freio. Então, é essencial você fazer um freio dianteiro bom. De trás, revisa, deixa bonitinho, deixa certinho. Freio é uma coisa que até é um certo custo, né? E o povo fala, não, a pastilha tá nova, tá boa, né? Vai frear. Mas não é bem assim. A gente tem que Uhum. conferir que um carro desse, normalmente você freia muito. Né? Você não dá uma freada de vez em quando, você dá uma atrás da outra, né? Principalmente em pista. Em pista, carros originais como BMW, Mini Cooper e outros, né, de grande porte, eu já tive a oportunidade de andar com um amigo meu numa Volvo, uma T6, meu, carro um canhão. Mas acho que deu uma volta na segunda na reta, Já ele não pisou no aguenta, né? freio, o freio afundou. Aí eu falei, continua reta aí, vamos ver até quando esse freio aciona, né? E, meu, fica sem freio mesmo, porque o fluido Fica. esquenta. Ele não consegue manter a temperatura, não consegue empurrar o óleo de freio com o fluido tão fino, né? Tão justo. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, que muitas pessoas pedem, é trocar o fluido de freio de um DOT 4, né, que normalmente vem, pelo menos para um DOT 5, né? Uhum. Nos esportes, eu tive a experiência de pôr DOT 5 e não funcionou, cara. O freio, ele ficou muito estranho. Depois eu Uma mudei para o tube? BRF 660. Aí o freio funciona que é uma delícia, cara. Ele fica lá em cima, você dá uma volta atrás do outro, cutucando o freio, tudo que dá na boca da curva e o freio continua lá, né? Mas para isso a Uhum. gente tem disco, tem pinça, tem refrigeração no disco, com duto de ar, né? Não é só isso que vai resolver o teu problema. Vai melhorar? Vai. Conforme você for progredindo na velocidade da freada, né, que você Uhum. dá, com certeza teu freio vai sofrer mais e você vai precisar de mais freio, mais adaptações no freio, né? E você acha que precisa trocar o cilindro mestre quando melhora esse freio? É uma pergunta que fizeram. Então, o meu freio do Escort, o cilindro mestre era original até pouco tempo. A gente trocou porque ele ficou velho mesmo, né? Mas o do Uhum. turbo é original ainda, né? O, Uhum. não dá problema, tá funcionando, para que eu vou trocar, né? Eu trabalho com hidrovácuo, eu ainda tenho pressão nele, então para que eu vou trocar? Em carros de pista, normalmente, muita gente troca, mas por quê? Porque trabalha sem hidrovácuo, o pedal é duro pra É, caramba. Um carro de pista não tem um freio igual o carro que você normalmente tem aí, que a gente dá um toquinho, o carro já acende a luz de freio e já está freando. Não é sim. assim. Carro de freio de pista, normalmente de freio, parece mais com um Fusca, que antigamente não tinha freio de freio, que você pisa e parece que não Sim. está freando e É tem que aquele estar com freio força seco, lá né? embaixo. É tipo isso, entendeu? Uhum. Então é diferente. Mas no carro turbo que eu ando de rua, normalmente, no cilindro mestre, está lá intacto até hoje. O que foi mudado mesmo foi disco. A gente pegou disco de freio de 300 milímetros na frente, uma pinça maior, né? Cheguei a Frisou colocar também? disco na traseira, andava com disco na traseira, só que ele dava umas bloqueadas. Agora, depois da batida que a gente teve, eu estou voltando o eixo com um tambor nele,
faltava disposição para trocar, agora que está fora mesmo, eu falei, agora deixa esse aí quebrado e vamos Uhum. colocar o de tambor de volta. Bacana, Enio. Então, resumindo para o pessoal, mais bacana é, pela distribuição de peso do carro, a, é a gente investir no freio na frente, né, Enio? Um fluido melhor, um disco maior, se possível, uma pastilha melhor de cara, né? E me fala uma coisa, Enio, questão de cerâmicas ou não. O que que você acha, Enio? Vamos lá. Pensa no cara que vai Cara, usar em rua e pista leve. pastilha de freio, quando a gente fala uma pastilha de freio preparada, a gente tem alguns problemas para dia a dia. Não são confortáveis, né? É uma pastilha que quem já andou comigo no meu carro sabe. Quando você vai chegando no semáforo, todo mundo está olhando para você que parece uma carroça. É um trem Apita que é uma freando, né? desgraça. Apita que é uma desgraça. Temos hoje em dia no mercado aquela TechPads azul. Falo da TechPads agora, que eu digo assim, eu já tinha testado a vermelha, não tinha Uhum, gostado, por quê? Porque acaba que é uma tristeza. Você coloca uhum, a pastilha, você dá umas voltas ali e ela acaba. Para quem anda na uhum, pista sabe que isso é verdade. Só que eles têm um modelo da pastilha azul deles, né? Andei com elas, realmente, o carro freia um pouquinho menos, freia. Ele responde um pouquinho mais tardio, mas freia tanto quanto o outro, né? uhum, E dura muito, cara. Eu não cheguei a testar ela ainda no turbo, né? Eu falei, bom, vou montar ela, mas como eu ainda tinha algumas pastilhas aqui, eu falei, meu, vou terminar essas daqui e vou colocar azul no turbo, porque essas que eu uso, vermelhas, né? Elas, cara, apitam demais na rua. São muito duras, não tem maleabilidade, então é difícil. Uma pastilha de cerâmica, ela não quer dizer que vai frear muito, é diferente. Pastilha de pista é diferente. A de uhum, cerâmica, assim, quando você vai colocar em um carro comum, ela tende a durar mais, ser um pouco mais maleável, né? Ter um pouquinho mais de freio. uhum. Mas você vai colocar na pista, ela vai moer igual uma original e pode ser que não freie. Sim, Então, o ideal é você procurar uma pastilha própria para corrida, né? Própria para racing. Não são tão confortáveis, mas vão funcionar. legal. Para o pessoal que está chegando aqui, esse é o Enio. O Enio é um cara que anda há muito tempo em pista, praticamente desde que eu conheci o Enio, eu acho que não teve, acho que um mês que eu vi o Enio não entrar na pista. O Enio é quase todo final de semana. O Enio é um cara que conhece muito aí da Bem questão de bom, pista, preparação de carro. E para quem quiser mandar pergunta, tem uma aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha. Vocês mandem a pergunta e aí a gente consegue abrir ela e fica mais fácil para responder. Eu vou passar para uma outra pergunta agora, Enio, que mandaram, que é o seguinte. Esse Heat Shield funciona. Heat Shield ele está falando aquelas mantas térmicas, etc. Eu vejo muita gente quase fazer um motor de manta térmica. É um absurdo, cara. Você já deve ter visto, né? fora o Como- preço, né? Fora o É, preço da manta térmica. Vamos lá, sim, cara. pessoal. Eu já vi motor que o cara abre, ele quase parece uma bandeja, de tão brilhante, de tanta manta térmica. Você já viu também, né? Já vi alguns projetos dourado, tem uns prata, Agora mas a a moda é maioria é dourado. dourado. Eu já tive com umas coisinhas douradas assim, mas Uhum, era gosto, né? Funcionar, vai funcionar? Vamos lá. A gente tem algumas questões quanto a aquecimento no motor, né? Principalmente aquecimento. A gente sempre trabalha na pista ou quando você está dando umas aceleradas por aí, teu giro nunca está baixo, sempre está alto. Consequentemente, a sua velocidade é maior, né? Então você já colocou a mão por fora da tua janela a 100 por hora. Tua mão faz uhum. assim, né? Vai para trás. Sim. Né? Todo aquele vento deve ser aproveitado, né? É o principal fator de resfriamento do teu carro. É o vento que você está tomando, né? Meu para-choque do turbo hoje tem um monte de buraco nele. Mas para quê? Para entrar vento, para ir para o radiador, para ir para o intercooler, para ir para o radiador de óleo, né? O que mais que eu posso fazer para refrigerar meu carro, né? O vento entra, ele precisa sair, né? É. Então, pô, dá para levantar um pouquinho o capu para sair o vento? Dá, né? Dá para fazer alguma adaptação que o vento saia dentro do capu? Dá, né? Você está Uhum. com 150 por hora. Você está com um secador, vamos fazer
uma coisa básica. Não sei se alguém já tomou banho com que tenha o chuveiro do lado da janela. Um dia frio, você abre a janela, a água do chuveiro fica fria, cara. Você não consegue Sim. esquentar a água do chuveiro. Com um pouquinho de vento que bate, né? O Heat Shield vai funcionar a 100 por hora, 150 por hora? Eu não vejo, né, muitos carros de corrida, além do cara que pôs ali para enfeitar a Ivo, né, os carrinhos premium lá que tem as fibras de carbono, mas porque o cara gosta, o bagulho fica bonito, né? Uhum. Mas funcionar, eu acho que é um dinheiro desnecessário, né? Tem um furo, dois furos, três furos no para-choque que vai funcionar muito melhor do que aquilo, né? Uhum. Necessidade, falar, a minha pressurização aqui fica muito perto do meu coletor, né? Meu, o intercooler, uma vez que está empurrando, não é o espaço de 10, 15 centímetros que vai esquentar esse cano, né? Às Uhum. vezes o cano passa uns 10 centímetros, o cara enche de fita, né? Mas Uhum. se você pegar uma solda, você está soldando um cano, recentemente eu estou soldando a gaiola, né? A gente esquentou o cano aqui, ó, colado, pá, dobramos tudo. Eu seguro o cano do lado. Você coloca a mão aqui, não tem calor nenhum. Agora você imagina o vento passando a 100 por hora, fazendo aquele turbilhão dentro do carro. Se esse calor vai chegar a esquentar o cano, né? Daí você Uhum. paga aí quanto numa manta térmica É dessa? caro, hein? O metro é super caro, É super caro. caro. Eu sei que é super caro, principalmente quando você compra de qualidade, né? Então, Uhum. para mim, é mais enfeite do que de E funcionalidade. assim, até para o coletor, Enio, porque no coletor a gente já vê que tem muita gente vendendo a manta ou banho cerâmico. O que que você acha pro coletor? Aí, Porque velho, eu acho que no coletor de escape, ele chega a valer um pouco, né? Principalmente para carro turbo aspirado, nem tanto, porque quando você olha um cofre de um motor aspirado e um cofre de um motor turbo, você vê uma diferença gigantesca. Porque o turbo Uhum. precisa de 300 outros acompanhamentos. É, O aspirado é só o motor mesmo, né? Você tem o vento entrando ali, já resfria o coletor, né? Não que seja necessário, fica bonito, fica, vai do teu gosto, né? No turbo, eu já acho um pouquinho mais bacana se fazer, né? Porque além da estética, né? Tem uma certa função, um certo resfriamento, né? Ele não deixa dissipar tanto calor dentro do cofre. Se você anda muito na cidade, né? Principalmente porque você anda em lenta, né? Tende a uhum. não ter o vento resfriando o É. seu carro. Então, é ideal que você tenha alguma coisa que pelo menos segure aquele calor, né? Uhum. Mas não que seja necessário. O meu turbo não tem, E né? você prefere qual? Banho cerâmico ou uma manta térmica, Enio? Cara, eu sempre usei manta térmica. O grande problema na manta térmica é você conseguir passar ela direito, né? É, Além de você coçar o braço inteiro, as coça mãos, pra caramba. andando o resto da noite, né? Você tem que ter a presilha certa, amarrar ela direitinho, porque senão daqui a um tempo tá soltando, fica te dando trabalho, né? E não Já faz o fica papel muito. dela. Então, é ter paciência para instalar, fazer direitinho, dá certo, funciona. Tem algumas no mercado com valor barato, não precisa ser a da Uhum. Metal Horse por R$ 200, 5 metros. Né? Tem algumas Uhum. que você consegue encontrar por aí que fazem a mesma função, né? Uhum. E te dá um certo respaldo nessa parte. Além de ser um pouco bom o caso das mantas, quando você trabalha com as coisas muito apertadas, e pode ser que um fio fique dando uma esbarrada de vez em quando, né? Ou uma mangueira passe muito perto e Uhum. acabe começando a querer derreter, né? Eu sofro muito com uma mangueirinha, eu sofro, mas eu sei que vai me deixar na mão e agora nessa troca, nessa revisão que eu estou dando no carro, eu vou trocar ela. É a mangueirinha de óleo da turbina. A gente tem um NIP de 90 graus passando colado na turbina e aqui em cima tem um radiador e aqui embaixo a turbina. O NIP fica aqui. Uhum. Aí você olha, é a mangueirinha Aerokeep, é da Metal Horse, mas, porque a gente não tem outra, né? Mas tá lá. Ela chega a derreter a manta, né? Por causa do calor muito grande, o óleo passa quente, é tudo muito quente ali, né? Daí eu falo, Uhum. pô, o que dá para fazer ali, né?
o que eu consigo fazer com essa mangueirinha? Até hoje ela está lá do jeito que está. Eu consigo trocar ela cada um ano, eu vou lá, olho se ela está muito derretida e troco, né? Não Uhum. que eu vá ficar inventando de tacar um monte de manta térmica, fazer uma capa de proteção que vai me atrasar o mundo. Não, gente, vamos simplificar. Olha o Uhum. problema. Fala, dá para trocar? Dá. Ainda precisa? Não. Então daqui a um mês eu troco. Eu E reviso essa coisa, né? A outro revisão do ponto, carro preparado é constante. sim, outro ponto até que mandaram aqui, enquanto a gente estava falando sobre isso, até o Jonathan estava mandando e o alemão, que é outro rato de pista aí lá de Brasília, estava comentando, é que às vezes o pessoal vende aquela ideia de que você tem que pôr manta térmica no coletor para segurar temperatura para o carro funcionar. E eu quero a tua opinião, mas assim, o que eu vejo muita gente é eles acabam vendendo essa manta térmica aí de diversas formas, e essa é mais uma. Se o carro não está segurando temperatura no coletor, tem alguma coisa errada. Ou você tem um E canhão, né? a, a Ou gente cara, tem fala alguma coisa errada. assim, na oficina aqui em Santos, o rapaz chegou, meu carro não está funcionando direito, isso, aquilo, né? Daí foi fazer acerto. Quando a gente viu o ponto do cara, enorme, carro quente pra caramba, cuspindo fogo, coletor Nossa. pegando fogo. Não é uma manta que vai ajudar ele a dissipar aquele calor. Às vezes é o acerto do carro que vai esfriar o carro, né? Então a Uhum. gente tem uma série de coisas, né? É aquele negócio, falar isso não está funcionando. Vamos analisar direito o que é isso, o que é aquilo, né? Para fazer a opção correta, né? Não vai chegar mexendo, vai falar, meu coletor está esquentando aqui, eu vou embrulhar ele, né? Daí, Uhum. o carro derreteu, quebrou, não sei o que é. Pô, você estava acelerando teu coletor lá incandescente, agora você nem está vendo teu coletor para saber se ele está incandescente ou não, né? Uhum. Então a gente tem que pôr os pingos no i para saber o que vai fazer, né? E essa O que vai questão, funcionar para a gente. Se a manta agora vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar, né? essa Ou questão se de usar a manta, na verdade, para segurar a temperatura no coletor. Agora não é para espalhar, é para segurar. O que você acha disso, hein? eu acho que não tem necessidade nenhuma, cara. Eu O carro, quando concordo. você está acelerando, cara, a temperatura vai vir, o que você quer mais é abaixar, né? A Uhum. temperatura. Você não quer o carro quente. A E é gente o que quer o você carro falou, frio. né? Se tá tendo alguma coisa no motor ali, no coletor, que não tá segurando temperatura ou tá esquentando demais, não é a manta que resolve. Você tem que procurar Não a é. causa do problema, né? Isso. Tá Você tem ligado? que E procurar. você, Não e adianta você é um você cara que manja querer. muito de Você não ponto, quer, até não inclusive. adianta a gente querer remediar, né? A gente Uhum. tem que ir lá e achar a causa do problema. Não adianta a gente ficar falando, tô com dor de cabeça todo dia, vou ficar tomando remédio todo dia. Você vai Uhum. procurar a fonte do É, problema, né? exatamente. E um dos Então, a problemas gente, que muito acontece isso, até você é um cara que manja muito disso, ajudou o Treb, que está aqui online até falando, é a questão do ponto, né, cara? O ponto errado, você causa tanto problema e você vê que tantos problemas são causados o por. pessoal normalmente vai lá e fala, não manjo de carro, quero instalar um turbo, vou mandar o rapaz aqui acertar o carro para mim, o cara acerta o carro e a pessoa não tem noção, né, de como identificar os problemas do carro, né? Porque não Uhum, sabe, né? Então, o que que acontece? O ponto. Ponto de ignição normalmente é o que? É o teu bico injetor tá injetando combustível e o teu pistão está subindo, né? Quanto uhum, mais alto o ponto, aqui é zero, né? uhum, Então, se a gente atrasa, né, se o pistão está descendo, eu estou atrasando o ponto para injetar. Se o pistão uhum, ainda está subindo, eu estou adiantando o ponto para estourar, né? A gente imagina que antes do pistão tocar lá em cima já está explodindo, né? Então, isso eleva a temperatura do carro. Né? É um dos principais pontos para derreter canaleta, quebrar canaleta, é excesso de ponto. Né? Quando o uhum. cara coloca ponto, o carro parece que acende, parece que anda mais, mas até que nível, até que ponto, né? Literalmente, isso vai te ajudar. Isso vai ser benéfico para o seu motor. E eu Né? quero entrar exatamente nisso, Enio, porque a pergunta agora que a gente está aqui na tela está perguntando exatamente sobre acertar ponto em carro que é corrente e o uso de polias reguláveis, que eu estou vendo que também é uma moda agora de vender polia para atrasar ponto, e o pessoal está achando que isso
é a solução para acabar com a manquidão. Vamos conversar sobre essa questão de ponto, acertar ponto e polia regulável para ponto, Enio. E eu acho que assim, o ponto vai de carro para carro, né? Meus carros, nenhum tem um ponto elevado e andam bem, tem uma faixa de torque boa, né? O Uhum, Fernando Vidal, que no final acerta o meu carro, eu consigo dar uma gabaritada, mas não igual ele, né? uhum, E o que acontece? Quando você coloca um carro num dinamômetro, que você vai conseguir obter as informações necessárias para o seu carro, a gente não fala de potência, a gente não está falando de tipo, ah, meu carro tem 200 cavalos, tá? A gente está uhum. falando de aonde que teu carro tem 200 cavalos, até quando ele consegue carregar esses 200 cavalos e aonde você começa a perder potência, né? A gente fala potência e rotação no motor, né? Um Uhum. pelo outro. No meio disso a gente tem o torque, né? Que é a força que realmente que teu carro está sendo empurrado para frente, né? O ponto ele vai te ajudar a melhorar o torque, né? A subir teu torque. Até Uhum. onde? Você fala, ah, meu carro tem 20 de ponto. Isso eu digo que é para carro para carro. Por quê? Meu carro tem 20 de ponto e anda bem. Se eu colocar 20 de ponto no motor Enduro, ele vai ser o mesmo, vai ter o mesmo gráfico que o meu? Não vai, Não. né? E a gente tem 20 de ponto, 21, 22, 23, 20 de novo. A gente tem o ponto variando para que essa linha de torque ela seja o mais plana e reta possível, para que seu carro ande rápido o máximo de tempo possível e não dê aquele pico de potência e depois seja uma reta para baixo, né? Você Você, acelera, o carro te empurra e depois começa a demorar, começa a ficar pesado e você fala, meu, o que está acontecendo, né? você Então, sabe, é, vou colocar uma polia regulável no meu carro. Vou atrasar um pouco o ponto do meu carro original. Vai melhorar? Só o dinamômetro vai dizer. Se você falar que você pessoalmente sentiu uma diferença de meio, um quilo a mais de torque, eu vou falar, rapaz, você tem uma sensibilidade boa pra caramba. absurda, né? É um pé, é tipo o Rubinho acertando o Fórmula 1 para andar, o cara. É um bagulho assim, porque é uma coisa muito difícil você pegar a sensibilidade num carro. E quando a gente diz a Uhum. sensibilidade, é sentir o pelo dele, né? Que você tirou um pelo e falou, ó, aqui realmente funcionou, né? É muito difícil você É. ter. Eu ainda tenho muita dificuldade, tenho a ajuda aí do Luiz Bresser ainda no Escort Verde para conseguir acertar o chão do carro e dizer realmente o que o carro está respondendo. Se está melhor, se não está. Eu sinto, eu tenho feeling, mas eu não consigo, às vezes, transmitir para o preparador o que precisa ser feito. Se precisa abrir, se precisa fechar, se precisa dar mais cambagem, se precisa dar menos cambagem, né? Então Uhum. é muito difícil você passar isso. Imagina você descobrir que teu carro melhorou por causa de um torque a mais, 1 quilo de torque a mais. Então, E vou testar a polia regulável, vai no dinamômetro, coloca a polia, passa teu uhum. carro sem polia, vê primeiro, coloca a polia, vê se melhorou. Opa, para o meu carro funcionou. Tá aqui os dados. Então, tudo bem, vocês podem usar, os dados estão aqui, né? Só Uhum. que sem dado, tipo, eu falo, olha, vai funcionar? Não sei. Não dá para Eu, falar eu, que eu dá acho para assim, funcionar. Enio. Pode Eu, funcionar para um, pode não funcionar para outro. O meu eu, carro turbo está com as polias original ainda. eu acho que assim, Enio, a questão de mexer, atrasar, adiantar, mexer com polio regulável, eu acho que isso não é uma preparação básica. Eu acho que Não, não é. não é para quem está no Não é. básico. Eu vejo muita O gente básico perdendo é você motor. andar com o seu carro. O básico Uhum. é você andar com o seu carro. É ele tá com a suspensão legal, o carro tá com chão legal, tá com um pneu bom, tem um disquinho de freio legal. Teve um rapaz aí que até comentou, né? Antes de mexer no motor dele, ele fez preparação de freio, deixou a suspensão legal, perfeito. É a melhor coisa que ele pode fazer. Porque daí ele vai falar, ó, meu carro tá freando pra caramba, parece até um manco, né? Uhum. O carro não anda nada, mas tá com o chão perfeito. Pô, vou colocar mais uma potenciazinha aqui, vou colocar um kitzinho turbo, um negócio bacaninha, né? Que dê uma sensação melhor. Então é um Eu, passo por vez. eu Não é de vejo uma vez. que essa Faz o questão da básico, polia. pra depois ir andando e pulando para frente. Pô, eu andei com um carro turbo com 0,7 de pressão, com kit padaria, uns 5, 6 meses até trocar a turbina. Meu, não senti falta nenhuma. Depois disso, coloquei outra coisa, outra coisa, outra coisa. Polia, comando tá original. Até Uhum. hoje.
né? O turbo ele vai carregar a potência indiferente disso. Você não precisa de tudo, né? Então você vai um passo por vez, devagarinho. Você chegou lá em cima, aí você fala, pô, eu tô precisando mexer nisso daqui porque o comando está acendendo na hora errada, o carro tá pegando muito lá em alta. Aí é outra coisa, entendeu? Então Uhum. a gente está falando de um negócio que, tipo, fica por último. Você não constrói a casa pelo telhado, né? Você É, começa do chão. eu Você vai vejo. Sabe o que devagarinho. acontece? Eu vejo que acontece o seguinte, Enio. A polia regulável é algo barato de ser produzido. E aí, estão vendendo essas polias por um preço muito baixo para o pessoal, e isso parece uma alternativa fácil de você mexer num carro, como ganhar potência. E o pessoal não está respeitando isso que você falou, de ver aonde é que o carro precisa ganhar potência. Então ali você entende onde se atrasa, onde você adianta. E nisso também entra outras questões. Um comando, às vezes, tem que mudar, você tem que fazer alguma outra coisa. A injeção, você, por exemplo, tem muita gente Vai ser mexendo com. fundamental, no caso desse, você mudar uma injeção. Original vai Exatamente. ser Tem um gente, ganho muito ridículo ao custo, entendeu? Você tem vai gente, falar, ah, vou gastar um monte com isso para ganhar o quê? 3, 4 cavalos? sim, Entendeu? eu vejo que tem muita gente querendo mexer com polia regulável sem ter uma injeção, e não é assim que funciona, cara, porque, que nem o alemão comentou aqui, ou o cara é um rato de pista que tem muita sensibilidade absurda, senão, cara, você não tá tendo ganho real, você tá se enganando, né? Você tá tendo mais É, você acaba se pipoco, enganando. né? O que o povo está falando, né, ali ainda voltando na questão de freio. Estou colocando, o que, que eu coloco de freio, né? Que a gente falou, Uhum, coloca um fluido bom, procura um kit de freio bom, né? Não precisa ser o melhor, não precisa ser igual. Eu fui orçar freio, cheguei a valores eu também. exorbitantes, né? De Uhum, chegar a cotar freio e os caras jogarem quase 8 mil num freio dianteiro, né? A gente está uhum, falando de pinça, disco e pastilha, né? Consegui comprar um freio bom, num preço razoável, demorei, fiquei usando muito tempo o freio que eu uso no Escort verde de pista, é o uhum. kit da Power Brakes. Eu recomendo. O senhorzinho é bom, faz um trabalho decente, deixa zero bala, te dá um respaldo muito bom, né? Para falar se está funcionando ou não. Então é bacana você usar isso. Uhum. Então é um passo de cada vez, cara. Não adianta você se atropelar em nada. Né? Eu, inclusive, Enio, até uma coisa que eu no começo tinha muita dúvida também, cara. Pessoal, questão de querer meter Aerokeep logo, né? Eu acho que o Aerokeep, hoje eu vejo que o Aerokeep acho que é o último O ponto que a Aeroquip é de pessoa. Brasília. Tem que falar porque custa R$ 15 o par aqui, é bem barato, eu troco, porque eu vejo, não, tá mais ou menos, já troco, porque é R$ 15. Você falar que vai funcionar o Aeroquip bom, não, o Aeroquip novo, sem dobra, ele tá bem passadinho no carro, né? Ele tá Uhum. funcionando direito, então é isso que vai importar. O Aeroquip melhora um pouco? Melhora, a troca de calor fica um pouco melhor do fluido, mas se você está usando um fluido bom, né, e Uhum. não tem tanta velocidade para carregar, isso não vai ser E fundamental, entendeu? flexível novo também, que é muito importante, né? Entendeu? É que tem Uhum. flexível zero equipe, né, que o pessoal usa muito, Uhum. mas não é que é necessário, né? Então Sim, é um exatamente. aspecto que você tem que ir devagar, tem que ir fazer o carro funcionar melhor. Às vezes você E vai res- gastar com isso e não vai comprar o fluido BRF, porque o fluido BRF é R$ 180 uma latinha e você precisa de duas, daí você gastou dinheiro com um negócio que você não precisava, né? Uhum. Então você tem que ir falando, ó, não, isso eu preciso, isso eu não preciso, né? Sim. A minha suspensão aqui está funcionando, aqui não está funcionando, né? E Então até, é devagar. respondendo o que perguntaram aqui, se o ventilado funciona. Com certeza. Se você tá com sólido, o ventilado é um upgrade mínimo, né, Enio? Acho que é a primeira etapa. Não, o que eu recomendo muito é você conseguir fazer um duto de freio, né, de ar, pegando da frente do carro e jogando ele ali atrás da manga de eixo, colado no disco, né? Uhum. Isso vai te ajudar muito, resfriar o seu disco, né? Eu, particularmente, depois do que eu já vi, eu não usaria um disco perfurado, né? Normalmente o pessoal fala ventilado, os perfurados, né? Eu uso ele frisado, né? O que eu acho ruim dos perfurados são as microfissuras, que às vezes aos nossos olhos, né, elas são imperceptíveis, mas ficam trincas entre as bolinhas, criam umas trincas. E são isso que faz o disco quebrar, né?
Então você tem que estar sempre verificando também quando vai para a pista, né, o seu disco. Ah, Uhum. acabou minha pastilha, forcei até o final, dá aquela olhada no disco, às vezes você condena um disco, né? Porque você fala, meu, acabei com o disco, deu uma ondulada, deu uma trinca, né? Então o principal é você estar com o disco, às vezes pode ser o disco original, com uma pastilhazinha um pouco melhor, um fluido melhor, vai te dar um bom resultado, né? Não quer dizer que o disco tem que ser o melhor do mundo para funcionar, né? Você tendo refrigeração, você tendo um fluido bom e pastilha boa, né? Você só vai precisar trocar o disco caso você Uhum. sinta o fading do freio, né? Que você sinta você aperte o freio, ele dá aquela demorada para grudar porque está muito quente, né? Então isso Uhum. daí é um passo por vez também. Não precisa do kit inteiro de freio de uma vez. Vamos fazer aqui, Exatamente. ó, uma refrigeração para o freio. Vamos trocar a pastilha e o fluido por um fluido bom, né? Vamos ver se eu preciso comprar o disco, né? Exatamente. Devagar. E Enio, vamos fazer o seguinte: vamos responder mais duas perguntas, porque já vai dar 10 horas, 1h30 de live. Para a gente não estender demais, a gente marca outra live, porque é muito cansativo, galera, para a gente que fica aqui respondendo. Vamos Depois a fazer gente mais. pode fazer um explicando um pouquinho melhor de cada coisa, né? É uma boa Mais, ideia, Enio. mais A gente, dinâmica, mais. até se É você aquela topar, a coisa, gente. a gente vai um passo por vez, gente. Não é de Exato. uma vez que a gente consegue montar um carro, né? Exatamente. Então, para a gente não gastar o que não precisa, a gente precisa ir devagar, né? Uhum. Dando um passo de cada vez. Senão você vai comprar uma coisa que você não vai usar, igual eu comprei um monte de merda que eu tenho jogado até hoje por aí. Tem Se muita alguém gente quiser assim. comprar isso, entre em contato, mas eu não vou vender porque eu sou amigo de vocês. Mas é isso, entendeu? É devagar, né? Pra Sim, a gente gente não até meter o pé pelas mãos. A gente pode até marcar para uma outra ocasião também, né? A gente faz isso picado. Vamos falar uma live só sobre freio, uma live só sobre injeção, porque realmente são assuntos que precisam de um tempo especial para cada um. Não dá para falar de tudo de uma vez só, porque a gente precisaria de 10 horas no mínimo, né, Enio? Vamos. Sim, é muita coisa. Quando eu falo de carro, eu trabalho no meu carro, minha mulher às vezes fica até doida, porque eu passo mais tempo no carro com ela, às vezes. Tem umas Uhum. semanas que a gente se interna na oficina, né? Parece que está no hospital. Sim. Mas você fica pensando muito no que fazer em uma coisa. Imagina quando a gente fala, abrange isso para vários carros, né? A gente teria Uhum. que falar 10, 15 vezes o tanto que a gente falou, porque são 10, 15 carros, né? Uma Uhum. coisa depende do carro, outra coisa depende da pessoa, do que ela sente, do que é mais confortável para ela dirigir ou não, né? Sim, e quero agradecer aqui o pessoal da Argentina que está aqui com a gente também. Ele está mandando perguntas. É, Obrigado por você estar aqui com a gente também e responder algumas perguntinhas aqui do pessoal. Por exemplo, o Edu perguntou dos kits de freio da Eco 2.0 para um Foco MK1 1.6. Sim, dá certo, Dá tá? certo, é bom. Quando você fala de você aumentar o disco, você aumenta a refrigeração, né? Normalmente, quando a tua pastilha encosta no disco, a área que ela encosta é maior, né? Então você agarra mais o freio, ele é maior, ele tem mais tempo de ventilação, ele vai conseguir refrigerar melhor até chegar de volta no mesmo lugar, né? Então ele Uhum. esquenta menos, ele te dá menos canseira no freio, né? O freio não chega a afundar o pedal e não frear o carro, você tem que voltar e bombar de novo, né? Uhum. Então, é importante sim a gente melhorar o freio, mas naquela condição, melhorar não mais do que a gente precisa. Vamos melhorar o que a gente precisa. Se a gente precisar mais depois, a gente troca outra coisinha e melhora um pouquinho mais, né? Se eu preciso de mais motor, um pouquinho mais. Pô, estou acostumado, o carro está na minha mão, um pouquinho mais. Teve um rapaz que comentou que já fez algumas modificações no carro, já andou em Cascavel e não chegou no limite do carro. Você chegar no limite do seu carro leva tempo, leva É, muita experiência. Né? sim, o Você guiar Jonathan um aqui carro, comentou. você entrar na pista, você fala, vou entrar na pista. Meu, quando você entra a primeira vez na pista, é completamente diferente de qualquer acelerada que você deu na rua. Completamente diferente. Completamente. Você entra em curvas a 90, entra em curvas a 140, né? Mas quando você vê, é estreita, você tangencia a curva, você pega a zebra, o carro inclina, quando você freia, É, o carro joga um pouquinho a traseira, né? Você não tem sente nada a ela ver, meia né, Enio? solta. É muito difícil você sentir o carro. Eu já andei muito tempo, meu carro
quase 25 mil quilômetros de carro turbo rodado na rua, com o Escort cinza, acho que é um pouco mais até, já tem um bom tempo que eu fiz esse conto. Meu, Uhum. eu nunca senti a traseira do meu carro solta na rua. Você vai para a pista, a primeira coisa que você Sente, né? nota é a traseira saindo, é você pisando fundo, né? Então, você ter a coragem, porque normalmente quando você vai para um track day, gente, a gente vai com o nosso carro. Muitas vezes as pessoas vão com seus carros de rua, seus carros de passeio, seus carros que elas usam no dia, né? Então, não é um carro que o cara quer bater, quer entrar lá no track, fazer merda e quer dar no muro e quebrar o carro dele. E ainda tem que pagar o Uhum. conserto do muro, né? É, Então, é uma coisa que para o cara chegar e falar, ó, esse é o limite do meu carro, né? Ele tem que estar muito na pegada, né? muito. Então, é bem complicado, não se sinta mal por isso, porque é assim mesmo, é um pelo de cada vez na pista também. Você não vai conseguir chegar lá virando o teu melhor tempo do mundo. E para nós respondermos as duas últimas da noite, Enio, você que já usou disco na traseira, a importância de válvula para reduzir carga na pinça traseira quando se coloca disco, o que que você acha? Cara, vai depender do carro, vai depender do peso que o carro tem na traseira, né? O meu Escort, ele sempre teve disco na traseira e sempre freou muito bem o verde, né? Aí eu levei o carro para reformar no ano passado, a gente tirou quase 140 quilos do carro, deixou o carro leve pra caramba, continuou com os discos na traseira. O carro não parava a traseira no lugar, cara. Toda vez que você freava, as rodas travavam de um jeito que era absurdo. A gente colocou um redutor de freio. Continuou. A gente colocou outro redutor de freio. A gente mudou o primeiro redutor por um maior, né? No final das Uhum. contas, era mais fácil eu ter trocado por um tambor e tirado uma das pastilhas do tambor, sabe? Para cortar o freio, porque a minha pastilha da traseira a gente cortou no meio, só usa meia pastilha e um monte de redutor. Por quê? Nossa, Porque eu não tenho peso na traseira. Quanto mais eu freio a traseira, mais o meu carro desequilibra, é. né? Sempre eu tenho um freio bom na frente. Então, às vezes não é necessário, mas vai depender do carro. Vai depender do quanto de peso você tirou do carro, quanto leve ele está. Vai depender de você sentir se o carro necessita isso ou não, né? O carro não é, eu vou falar, necessita. Não, vamos andar, olhar o carro andando, né? Uhum. Freia com tudo. A roda traseira queimou, né? Que normalmente o povo freia, as da frente frita. As traseiras não faz nada. Certo, correto, né? Agora, se você freia, a tua traseira trava, a traseira do carro desequilibra, você perde a frente, né? Então, isso é o perigo. Eu sofri um bom tanto com isso daí. Até descobrir, até conseguir contornar o problema com restritor de freio. Mas não que seja necessário. Tem que avaliar cada caso. Cada caso é um caso, né? Então, se Uhum. teu carro precisa, não sei. Só você dizendo, ó, a minha roda traseira ela fica queimando mesmo, o meu carro joga um pouco quando eu tô a 150 por hora, eu piso no freio, porque a gente não fica pisando no freio assim, ó, encostando no freio. A gente Uhum. vem, ó, progressivo, forte, pisa aí, progressivo para tirar, né? A gente tira devagar em vez de pôr devagar o pé no Uhum. freio. Então, quando você soca o pé no freio, normalmente o carro vai fritar algum pneu, né? Se você ser um pouco mais progressivo, você vai tentar contornar essa fritada para não bloquear o carro. Mas quando você encostou lá no fim, a frente está freando normal e a traseira está queimando o pneu, tá travando, aí você precisa corrigir isso. Você corrige Uhum. isso normalmente, como o rapaz disse, com um restritor de freio, né? Que é o mais Uhum. fácil. E para nossa última pergunta da noite, Enio, um assunto legal. É, barra estabilizadora na dianteira e na traseira. Se isso dá diferença, Enio? O que que você Cara, acha? dá. É, principalmente em carro velho, né? Que a gente fala de carro velho, né? Uhum. Até a galerinha do Focus vai se acostumar porque tá ficando velho já, né? Já O tá carro. velhinho, né? Então, o que que acontece? Eu fui pro Trek uma vez, duas vezes, com o meu carro totalmente original, quando ainda andava com a família dentro do carro e tinha som no porta-mala. O primeiro Trek que eu fiz com ele, totalmente original, eu voltei com o teto trincado. Teto? Acima da porta do passageiro traseiro tem a janelinha do Escort triangular, né? Uhum. Naquela junção ali estava trincado. Meu carro não era Caramba! trincado. Por quê? Porque torce. Gente, quando a gente vai para a pista, né, a gente não faz curva igual na estrada, que você vira
O volantinho assim, você pega, dá-lhe uma guinada no volante e vira. Então o carro joga. O carro simplesmente ele está indo reto e do nada ele está assim. Então essas torcidas que o carro dão, né, que o carro dá, o que acontece? Tudo mexe, né? A torre da suspensão mexe, né? A carroceria inteira do carro mexe. Então, quando você tem uma barra estabilizadora, né, que você trava a frente do carro e trava a traseira, você tenta impedir um pouco essa torção. Você melhora muito essa torção, né? Não é pouco, eu acho que melhora muito, principalmente para carro quando vai para a pista. E você sente ele muito mole, quando você coloca a barra, você sente o carro muito mais firme, ele torcendo muito menos, né? Então você tem uma sensibilidade da tua suspensão maior. Isso aí Uhum. te ajuda a melhorar a tua guiada, né? Entendi, Enio. Então, você acha importante essa barra tanto na frente quanto na traseira, né? Sim, igual, o meu Escort Verde, ele não tem essa barra. Vai Na falar, mas o frente, Escort né? Verde não tem essa barra na frente, por quê? Porque minhas torres, elas são grampeadas na gaiola. Então, teoricamente, meu carro, ele é a gaiola, né? Porque a Uhum. torre da frente está na gaiola, a torre de trás está na gaiola e o meio está na correceria do carro. Então, é Uhum. diferente para o meu carro. Mas o meu Turbo, ele tem na frente, ele tem na traseira, agora estou fazendo a gaiola nele, então ele tem na traseira. E, Então, é algo que é feito para dar estrutura para o carro. Quando você coloca um carro num track day, ou principalmente em hot lane, para o pessoal que vai para cartódromo, né? uhum. Acelerar. Meu, as curvas são muito fechadas, são rápidas. É gostoso de ir para um cartódromo fazer curva, sabe? Mas Uhum. nisso daí, você vê carro inclinando uma roda, subindo uma roda, né? Às vezes é Uhum. normal você ver o carro com uma roda ou duas para cima, né? Isso aí faz o teu carro, cara. Você pega uma carroceria, é praticamente você fazer brincar dela de cubo mágico, sabe? É Você fica tipo jogando pegar um para um lado e para o sapato, né? E outro. você dobrar ele. É isso daí. Então, para que serve isso? Para você dar estrutura para o teu carro, para o teu carro ficar firme, né? Uhum. Então, é importante para manter a integridade do seu carro, né? E para Uhum. melhorar a tua tocada, porque você vai sentir mais o teu amortecedor, a tua mola, você vai entender mais o que está se passando com o teu carro. E Que outra, normalmente você pode pensar outras coisas e ser outra, né? e eu quero que você comente aqui, até porque foi a pergunta do Guilherme, o caso dele é de rua. Ele tá sem base estabilizadora por causa da rosca. O que que você fez no teu? Ensina aí o que que para compensar essa falta de estabilizador, porque tem algumas coisas, né? Bandeja. Fala aí o que você fez. Então, meus dois carros, eles usam umas bandejas J. Só que o que acontece? Quando a gente mexe em uma suspensão de carro de pista, né? Que é o caso dos dois que está lá, a suspensão dos dois está para pista, a gente acaba mexendo muito no caster, na cambagem, né? Na convergência do carro. O turbo ainda usa bieleta e barra estabilizadora. O verde não Uhum. usa. Só que se torna um carro mais difícil de guiar. O teu Né? Fiat nem bieleta tem, né? O que é bem padrão no Não, Escort. não tem bieleta, não tem barra de estabilizadora, só tem o Uhum. amortecedor e a manga de eixo ali com a bandeja, né? Uhum. Mas não tem. Então se torna o carro um pouquinho mais desconfortável para guiar, porque quando você aponta, né, a tendência do carro é ele dar uma seguradinha, né, e né, quando você tira o carro fica muito mais arisco, né? Então é um Uhum. pouco complicado você contornar isso. Como que você contorna isso? Aprendendo a dirigir isso, né? Uhum. É uma coisa que tipo assim não tem jeito de pôr. Paciência, vamos andar assim, né? O Uhum. carro tá alinhado, tá andando reto, você solta o volante, o carro tá retinho, tá na tua mão, né? Tá. Então é assim que a gente guia. Se você olhar alguns carros lá, cara, você não tem nem coragem de andar. Tem Você o acha Vinícius, que um Corsinha de pista, meu, é é muito loucura. solto, né? O carro é solto. É Você muito solto. anda no feeling. Você não anda. Você anda sabendo o que você está fazendo, sim, mas antes de você entrar na curva, você já está sentindo que o carro quer entrar na curva antes de você. Você tem que Né? fazer a O curva carro. antes de entrar na curva, né? Essa é a verdade. Você já faz a curva antes de entrar na curva, porque se você esperar a curva para fazer ela, Dá filho, merda. você vai parar longe. É. É E você difícil acha mesmo. que a barra, montar uma barra superior pode ajudar essa falta estabilizadora? Cara, talvez, mas é aquele negócio. A roda.
não faz parte É. literalmente da tua carroceria ali, entendeu? É Uhum, ainda algo que vai te trazer um certo susto, né? uhum, Mas o que acontece? Às vezes o carro tá lá no chão, né? A gente não tá falando de um carro feito para andar, né? Porque carro de uhum. pista às vezes são baixos e tal, né? Mas eles têm carga de mola, tem tudo feito para andar naquela altura e nunca baixando. Você, ó, igual, meu carro tá aqui nessa distância do solo, né? Eu entro numa curva, o carro vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai vir aqui em cima e fazer isso. Então ele mal mexe. Se Uhum. você inclina o carro, a frente do carro na curva, ela continua reta. Você olha as fotos de alguns carros em track day original, o carro tá assim, né? Com É, o para-choque lambendo o asfalto. Você olha carro de pista, o carro tá reto, sim. tá apoiado, né? Então, o que que precisa? Você precisa ajustar o teu carro da forma correta. Às vezes não é no chão que você vai acelerar tudo que teu carro tem, né? Uhum. É, não faz muito sentido. Então, você tem que projetar o carro para ele andar direito, né? Você fala, ah, não, meu carro está numa altura certa, a carga de mola está certa, tudo. É que realmente eu não consegui usar a barra estabilizadora e a bieleta, né? Daí você fala, pô, o que que eu faço? Né? Aprende a dirigir que dá para tocar e é uma tocada bem legal. Sim, exatamente. Enio, cara, já são 10h03, a gente falou mais de uma hora e meia aqui. Cara, obrigado demais pela tua presença. Você tem muito conhecimento, é um cara bacana de conversar. Quero agradecer também o pessoal todo que está aqui online, que mandou pergunta. Tem muita gente aqui participando, o Alemão, o Jonathan, o Casis, o Fox MK 1,5, um monte de gente, cara. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Vou convidar o Enio para mais para frente a gente fazer uma outra live falando sobre assuntos específicos, né? E a gente pode bater um papo só sobre freio, só sobre injeção, só sobre tal ponto. E a gente aqui, que 2 semanas tem outra live novamente. E aqui eu vou tentar 2 vezes por mês trazer sempre uma live legal para vocês, galera. Tá bom? Enio, eu vou deixar você finalizar com a palavra aí. E obrigado você que está aí assistindo a gente. Sua vez, Enio. Valeu, meu. É isso aí, Enio. Obrigado, cara. Um abraço. Boa noite para todos vocês aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Falou, Enio. Fica Valeu. com Depois a Deus. gente Até volta um mais. pouquinho. Até. Um Falou. abraço.